que é o que eu estou fazendo hoje. Então, é importante, não só para o indivíduo seguir o seu chamado, que naquele momento era esse chamado de trabalhar com desenvolvimento humano, mas saber também que você precisa sair daquela cadeira para dar espaço para que outro venha e faça do seu jeito. Existem vários outros jeitos, e por isso que eu refuto o professor, de se fazer. E outras pessoas vieram nessa posição que eu estava fazendo e fizeram do seu jeito e foi espetacular. E foi evolutivo também. Eu canso de ver executivos e executivas que estão ali, agarradas ao seu campo. Então você não é a corporação. A gente precisa dar espaço para que outros possam também estar nessa posição e exercer. Bom para as pessoas, bom para as organizações. Agora é difícil esse desafio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. Podcast que, como você já sabe, reúne aqui na nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira. Para o quê? Para que você, como gestor, como empresário da saúde, extraia insights de quem já fez e faz grandes coisas pela saúde brasileira. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário e host aqui do Audazes Podcast. Tenho o prazer de ter aqui comigo ele, Michael Robert. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rômulo. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É um privilégio, um prazer, num ambiente que nós estamos aprendendo, co-criando, mas principalmente, sendo inspirados cada vez mais a desaprender para aprender de novo, para fazer bem feito com quem fez, errou, acertou e chegou onde queria chegar, Chegou ao topo da liderança, influencia o nosso país, influencia a saúde. É isso que a gente quer. Um episódio hoje imperdível. Maravilha, meus amigos, hoje nós realmente temos um episódio incrível. Eu estou super animado para conversar com o Paulo Pedotti. Só falando um pouco do currículo do Paulo aqui, que é muito grande, tem muitas realizações. O Paulo ele é formado em Direito pela PUC de São Paulo, em Administração pela USP, MBA pela Business School São Paulo e pela Northwood University. Foi Marketing Manager da Dow Chemical, Business Executive Director do Grupo Fleury. Ele é consultor de desenvolvimento organizacional e coach na Numo Liderança. Além disso, ele é conselheiro de duas empresas no segmento da saúde, que são a Flexi Medical e a Cuidado de Cuidador. E, além disso, ele é fundador e voluntário da ONG Médicos e Amigos para a Integração Social. Bom, Paulo, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer gigantesco a gente estar conversando aqui hoje. Eu que agradeço, E além de tudo isso, casado com a Camila, pai de 3 filhos, filho da dona Janete e seu José, A gente é tudo isso ao mesmo tempo, Que é o mais importante. Não é? Melhor parte do currículo, com certeza, Mas, Paulo, para a gente começar aqui, a gente costuma perguntar realmente qual que é a origem dos nossos convidados, Principalmente a origem das vontades, dos desejos, das pretensões para a vida, Como que foi teu início ali de formação intelectual, digo, universitária? Por que você foi fazer direito, depois administração? Como é que foi teu começo estudantil aí da tua carreira? Bacana. Talvez nesse sentido não tem muito segredo, não. Fui fazer administração porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Normalmente é isso que acontece. Normalmente é isso. Quem vai para administração está indeciso. E aí eu fui fazer um curso que era bastante abrangente, pudesse ser um índice, e a partir daí, com a experiência, com a vivência, se colocando em marcha, perceber o que realmente me faria sentido, Então, naquele momento, realmente não existia muito sonho, e talvez esse foi meu início de carreira. As portas se abriam, eu entrava, gostava, e talvez das qualidades aí é de se encantar e ter uma paixão por diferentes temas, e as coisas iam acontecendo. E foi assim que a saúde entrou na minha vida também. Foi sem querer, Como você leu, não fui um profissional que fez a educação em saúde, mas a saúde entrou na minha vida com 32 anos. Eu era um executivo da indústria química, de uma empresa americana, não tinha relação aí com a área de saúde, e eu recebi uma oferta para trabalhar nos Estados Unidos naquela empresa. E aí estava tudo direcionado para eu ir trabalhar lá em Houston, e nesse meio tempo eu recebi uma oferta para trabalhar aqui numa empresa brasileira,
na área da saúde, que na época era o Grupo Fleury. E eu falei, poxa, o que eu vou fazer nos Estados Unidos, dar dinheiro lá para o pessoal do interior de Michigan, se eu estou tendo uma possibilidade de trabalhar com saúde naquele momento, né? E até então, como eu falei, não tinha nenhum sonho, mas naquele momento talvez veio um significado e falou assim, peraí, eu posso estar trabalhando com saúde, fazendo bem para as pessoas e ainda vão me pagar, né? Que naquele momento eram duas coisas completamente dissociadas para mim. Fazer o bem para as pessoas era a partir de atividades sociais e projetos sociais que eu fazia, e trabalhar era onde eu ganhava dinheiro. Você já fazia os projetos sociais aos 32? Já fazia, não? Comecei na 6ª série. Oh, que legal. Comecei na 6ª série num asilo, e aí, ó, falando de saúde agora que você falou, me lembrei, a gente cometeu alguns pecados, né? A gente ia todo mês conversar, passar uma tarde conversando com os idosos, e a gente levava suspiro para eles. Porque a gente imaginava que alguns tinham problemas de dentição, então suspiro seria algo fácil. Mas a gente naquela época não tinha consciência da diabetes, né? Uhum. Então espero que nenhum tenha tido algum problema com isso. Uma intenção era das melhores, né, possíveis, né? Mas desde cedo é uma coisa da minha casa, que vem já dos meus pais, essa vontade de servir, que eu acho que está muito presente nos profissionais da saúde, né? De já desde cedo ter esse sonho de como é que eu posso estar servindo o outro, como eu posso estar à disposição, né? Boa, Paulo, queria aproveitar essa marca que você colocou da questão de servir ao próximo, do voluntariado. Como que foi isso na tua família? Porque você, desde cedo você é voluntário, 6ª série, isso é muito fora do normal da nossa cultura. A nossa cultura, o brasileiro ele é muito solidário, a gente estava conversando isso, né? Mas nós somos pouco organizados nisso também, infelizmente, né? Como que era na tua família essa cultura de voluntariado? Legal. Eu acho que eu nasci do fruto desse amor, né? Meus pais se conheceram num projeto social. Que incrível, que incrível. Na década de 60, onde eles ajudaram famílias que viviam numa situação de comunidade, né? Na época se falava favela, né? A desfavelizar aí várias famílias. E eles conseguiram inserir essas famílias novamente no mercado de trabalho. Então, acho que esse germe nasce já aí dos meus pais, né? E isso foi algo muito natural sempre na nossa vida, né? Minha, dos meus irmãos. E aí, como eu comentei, com 6ª série me veio essa ideia. Na faculdade fiz uma série de questões. Depois, por 10 anos, fui líder de um projeto social que chama Projeto Esperança, com outros colegas lá na Dalquímica. E depois, quando fui trabalhar com saúde, pude ajudar a nascer e fomentar alguns projetos, né? É um projeto lindíssimo que chama Voluntários do Sertão, que é um mutirão de saúde uma semana por ano lá no interior da Bahia. Então pude ajudar aí o Grupo Fleury e outros profissionais a fazerem, então. E até chegar aqui na pandemia, e durante a pandemia eu, minha esposa e uns amigos fundamos essa aí, que é a ONG Mais, né? Médicos e Amigos para a Integração Social, e ajudamos pessoal em situação de rua e também pessoal refugiados, né? Como é que a gente ajuda essa vulnerabilidade. Então sempre tem espaço na vida, né? A gente consegue achar um tempinho para poder realmente estar a serviço, e a gente acha que fazer trabalho voluntário a gente está ajudando os outros, mas na verdade a gente também está sendo muito ajudado, né? A gente aprende demais quando a gente está podendo fazer o bem para o outro e traz aqui um calorzinho e um sentido para a vida muito maior, né? Espetacular. Lindo poder ouvir isso, Rômulo, porque eu queria fazer uma pergunta no início. É super incomum imaginar que alguém aos 32 anos, né, no auge da força, da juventude, dos sonhos, né, de crescimento, de avanço, deixa uma oportunidade de estar atuando nos Estados Unidos, porque isso agrega carreira, não tenha dúvida, né, e acaba optando por uma outra oportunidade aqui, mas não olhando para a empresa, para a oportunidade talvez material, mas para a oportunidade de servir. É algo que a gente costuma tratar no final das nossas conversas e nem sempre é tratado. E é muito bonito isso. Está de parabéns, Paulo. Só isso é uma grande inspiração. O Paulo contando sobre essa referência dos pais, como isso é lindo. Agora, marcou profundamente. Marcou profundamente e foi fundamento para uma tomada de decisão importantíssima na vida, na carreira, no momento de vida, 32. Incrível isso, como isso ficou
sólido. Eu quero aproveitar para explorar um pouquinho esse assunto, que não é tão comum a gente explorar aqui. Nós acreditamos muito, a gente já falou sobre isso aqui, Rômulo, em generosidade. Exato. Né? Generosidade, ela tem uma origem, né? Ela talvez para nós no português ela seja um pouco simplista, mas ela tem uma origem no latim muito profunda, né? Generosidade vem, o gen é de gente, de gene, de você, de alguém que teve bom nascimento para fazer, né? É algo assim bastante profundo. Nossa, a generosidade bonito. É muito lindo. Eu gosto dessa palavra, por isso tive um dia curiosidade de verificar a origem dela. Mas agora, mais do que a palavra, nós temos alguém aqui que expressa muito a generosidade. Como é que ao longo, né, ou pelo menos no início dessa carreira, nessa mudança de trajetória, que te deu essa consciência, como é que você avaliou? Foi mais intuitivo? Ou você falou, não, peraí, aqui dentro da minha missão pessoal, generosidade é um valor altamente importante, é por isso que eu escolho dessa forma. Nossa, excelente pergunta, velho. Eu acho que foi acontecendo de forma intuitiva e natural, né? Eu acho que, não sei, nunca estudei a generosidade, mas eu acho que a gente sente a vontade de, né? E talvez, pensando aqui na tua pergunta, ao longo da minha carreira, eu nunca olhei para pessoas como aquele termo horroroso em inglês, né? Head count, né? Quantas cabeças tem aí na sua equipe ou na sua organização? É verdade. Né? Head count, a gente conta gado, a gente conta galinhas, a gente não conta pessoas como head count. Né? Então, como é que a gente, interagindo com outros humanos, a gente tem a oportunidade de se encantar com a história do outro, com a experiência, a vivência, a biografia do outro, e ao mesmo tempo saber o que a gente pode estar aprendendo naquele momento, e a partir desse encontro, dessa pororoca de duas biografias, o que emerge, que dá vontade da gente estar fazendo juntos. Né? Então, por exemplo, a história desse podcast é isso. A gente se conheceu. Poxa, o que dá vontade de fazer juntos a partir disso? Vamos gravar um podcast? Vamos. O que vem a seguir? Não sabemos. Mas a gente precisa estar disponível, precisa estar pronto para o outro e aberto para poder estar aprendendo com o outro. Né? Eu acho que desde o meu início de carreira eu sempre tive essa curiosidade e vontade de estar com gente e estar com pessoas. Né? E hoje em dia, na minha atividade principal, que é a atividade de consultoria, a gente tem um propósito bem profundo, que é como que a partir da arte do encontro, o encontro consigo mesmo e o encontro com o outro, a gente pode ajudar o mundo a ser mais fraterno, mais justo e mais equânime. E como é que a gente pode ajudar a levar isso para as organizações? Sejam elas com fins lucrativos, capital aberto, empresas familiares, não interessa. Mas como que existe muita humanidade dentro das organizações que em algumas ainda estão embaixo da mesa. E como é que a gente ajuda a falar sim sobre isso nas organizações, a viver isso, e por que não, em várias organizações a gente também fala sobre amor. O amor não é só em casa, mas também nas 8, 10 horas que a gente está a serviço de uma organização ou de um outro propósito mais coletivo, como é que a gente também pratica isso no nosso dia a dia com quem está ao nosso lado, né? Então, para mim, tudo isso é generosidade, de você estar com esse olhar aberto, disponível e também com a humildade de saber que você está permeável para estar aprendendo a partir dessa interação e muito atento para aquilo que está emergindo. Vendo os sinais, porque a partir disso, o que será que vai nascer de novo? Eu estou com uma curiosidade aqui, Paulo, porque a nossa perspectiva de mundo faz com que a gente foque muito naquilo que a gente acredita. E nós temos alguém aqui que é um exemplo de generosidade. Como é que você avalia esse teu momento de carreira? Mesmo que intuitivo, mas porque estava já no teu DNA, fazia parte de você, a generosidade que veio dos pais, esse ambiente desde sexta série, servindo, contribuindo. Como é que você avalia o mercado, as empresas, o mundo corporativo, nesse teu momento de tomada de decisão, que está um pouco mais intuitivo, e hoje, principalmente, com a tua experiência, como é que você está enxergando a generosidade nas empresas? Porque, Rômulo, a partir de 2000, no meu entendimento, percepção aqui, lembrança, a partir de 2000, depois do Brasil começar a estar globalizado, é que a gente começa a falar sobre missão nas empresas, para valer. Né? Antigamente é muito difícil. É verdade. Né? Mas a partir daí, então esse ingrediente entrou para o debate, para a conversa. Eu me lembro, por exemplo, eu
você trabalhou na área química e eu vim da área de petróleo. Uhum. Então, eu fiquei 25 anos exclusivamente na área de petróleo. E uma das companhias que eu atuei, que foi a maior companhia, ela tinha um objetivo. Né? Ela nasceu na década de 90, você tinha poucas companhias no Brasil, entraram mais de 200 cobertura de mercado na época do Fernando Collor, e essa companhia tinha um objetivo, né? Tinha uma missão, estava na missão da empresa, ser a principal entrante das companhias novas no Brasil. Ótimo, nós conseguimos. Ela se tornou a 4ª companhia do Brasil. Aí nós comemoramos o Brasil inteiro, simultaneamente, foi linda a comemoração. A questão é que no mês seguinte, E agora? um olhou para o outro e falou, e agora? O que nós vamos fazer? E nesse momento, foi contratada uma consultoria e toda a empresa a nível Brasil foi mobilizada para repensar a missão. Uhum. Incrivelmente. Qual foi o resultado disso em 2002, 2003? Estou falando de mais de 20 anos. Qual foi o resultado? A empresa que tinha como missão ser a primeira entrante no Brasil nas companhias de petróleo, ela adotou como missão servir as pessoas. Olha só. Isso me marcou muito, por isso que eu estou aqui quase que me emocionando com o seu nível de generosidade, de ajuda às pessoas. Então, fui um pouco extenso na pergunta, mas para entender como é que você avalia aquele momento, né, que o mercado estava um pouco diferente, né, era muito menos falado do que hoje. Hoje é mais tratado esse assunto, mas talvez na prática ele pouco aconteça. Como é que é dentro da tua experiência? Como é que você avalia isso? Legal. Eu acho o seguinte, eu acho que a necessidade sempre esteve presente. Sim. E o que eu acho que hoje em dia acho que a gente precisa celebrar é que está se falando sobre isso. Boa. Existe Muito uma bom. inquietude muito grande Boa. e muitas vezes trazido por outras gerações. Isso não quer dizer que as nossas gerações aqui, que já têm algumas décadas de experiência, não tivesse isso dentro de si. Uhum. Mas talvez não tivesse o espaço para colocar e para expor aquilo que pensa. E buscasse outros espaços na vida para exercer esse propósito, esse significado. E hoje em dia eu acho que essas novas gerações trazem essa inquietude muito forte, e o que é muito bem-vindo. Não de a gente olhar isso como um choque de gerações, mas como alguém que está destampando uma voz que já estava presente, já era uma necessidade da sociedade. Uhum. De como que as organizações podem cada vez mais estar a serviço desse propósito. E dentro do relato que você me fez, me veio, acho que, uma confusão bastante comum que a gente vê nos nossos clientes. Uma missão não é ser a maior empresa ou atingir X bilhões de reais, o que quer que seja. Isto é apenas um ponto de chegada. E o Simon Sinek, no livro dele que se chama Jogo Infinito, que é espetacular, aliás, quem ainda não viu, por favor, compre esse livro, que é espetacular. Fenomenal. Simon Sinek, Jogo Infinito, ele faz essa distinção. Né? É simplesmente um milestone que você pode se estabelecer. Em 2030 eu quero atingir este patamar. Mas ligado à visão, né? Ligado à visão, que é onde que nós vamos chegar para saber se a gente está indo no caminho certo. Mas o propósito e o significado é algo perene. Não é um jogo com linha de chegada. Né? Recentemente, junto com o meu sócio, a gente estava trabalhando numa organização de saúde, num hospital, e eles estabeleceram um propósito que me deixou absolutamente emocionado. Né? É um hospital na área pública, que é cuidar de pessoas com dignidade. Parece muito simples isso, né? Cuidar de pessoas com dignidade. Mas olha quanto densidade tem por trás dessas palavras e quão orientadora pode ser um propósito desse de estabelecer dentro das suas relações, dos seus processos e dos seus recursos o que desencadeia de entender que isto é um propósito profundo da dignidade para as pessoas que estão sendo atendidas e para suas famílias, e como é que a gente alinha todo o hospital para que possa prover essa dignidade. Então parecem palavras bonitas que vão ali na parede ou no crachá, muitas vezes nas organizações, mas se ela é levada a fundo, e você deu um exemplo lindíssimo com o envolvimento e engajamento das pessoas, isso fica perene. E aí as pessoas se concretizam no dia a dia vivendo esse propósito. E entendendo, isso que eu estou fazendo tem a ver com dignidade? Uhum. Se não tem a ver, né, speak up, fale, tente mudar e tente influenciar esse processo. Então, o propósito não é simplesmente porque algum investidor ou alguém
está solicitando. É realmente para ser vivido pelos colaboradores e de uma maneira muito mais ampla por todos os seus stakeholders. Né? É muito bonito. E se me permite, assim, uma sócia nossa, uma vez foi num cliente e tinha um propósito lindo assim na recepção, na parede. Né? E ela virou para a secretária que estava na recepção e falou, escuta, esse propósito que está aqui na parede, vocês vivem no dia a dia? Porque valor é o que você vive, não é aquilo que está escrito. Ela falou, não sei não, dona, isso aí está em inglês. Eu nem sei o que é isso aí. Então a nossa sócia falou, poxa, né, foi para a reunião com a alta liderança dessa organização e falou, gente, como é que a gente tira o propósito do prego e traz para o dia a dia na organização? E acessível a todos. Né? Acessível, que faça sentido. E se não faz sentido, não tem problema. Tem tantas organizações que você pode estar a serviço, sim, que alguma vai falar e você vai se identificar com esse propósito. Muito bom, excelente, sensacional, Paulo. Maravilha. Lindíssima discussão. Paulo, você coloca aqui um fato de que com 32 anos de idade, você estava sendo convidado a exercer um cargo de liderança nos Estados Unidos em uma multinacional. Eu queria primeiro que você tentasse analisar o porquê que te impulsionava, quais eram as qualidades que você tinha para receber esse convite tão novo, que não é normal, né? Certamente algo que destoa do comum. O que o Paulo, com 32 anos, tinha que impulsionava ele? Você falou, não tinha muitos sonhos, mas alguma coisa te movia para você fazer as coisas e ter uma dedicação fora do padrão e tirar resultado fora do padrão para receber esse tipo de promoção. Tá? Olhando para trás, quais eram as qualidades ali que o Paulo tinha aos 32 anos? Legal. Eu acho que se eu olhar essa primeira fase da minha carreira, eu era muito destemido. Assim, boa. No sentido de ousado mesmo, de achar, vindo uma oportunidade, vindo um desafio, como é que eu dou conta disso? Como é que a cada ano eu estou exercendo uma experiência, uma vivência diferente, então uma inquietude muito grande, uma curiosidade muito grande de querer fazer diferente. E algo que eu aprendi com o antigo gestor, que assim, todo cargo que nessa fase de carreira a gente faz, a gente tem que pensar em 3 níveis. Primeiro, é dar conta do que a gente faz. Então a gente recebe um novo cargo, no início você não sabe nem onde é o banheiro masculino e feminino. É verdade. Você precisa entender o que eu tenho para fazer. Então você tem que dar conta. O segundo é fazer muito bem feito com uma alta performance. Né? Isso garante que você está ali sendo destaque naquilo. E aí é muito suor e muita transpiração. Não tem muito mais segredo do que isso. E o terceiro é como é que eu pego isso e alavanco. Se eu recebi um job que estava descrito desse jeito, como é que eu solto as amarras do famoso job description e vejo o que isto realmente faz sentido para que eu extrapole. Então eu pessoalmente brincava que chamava isso de estratégia tentáculo. Me deram aqui esta caneca, mas como é que eu vou jogando meus tentáculos para aquilo que eu estou vendo à minha volta que faz sentido e que eu posso também tentar abraçar e dar conta. Abraçar não é invadir o espaço do outro, mas é aquelas bolas divididas que tem nas organizações, aqueles espaços cinzas que ninguém está cuidando. Então, poxa, se isso aqui tem valor para o negócio, deixa que eu faço. Então tem muita energia naquela época de me colocar a serviço de fazer o que precisa ser feito para a geração de valor do negócio. E não só o que me pediram para fazer. É extrapolar extramuro com essa tática tentáculo. Acho que esse era o principal, vamos dizer assim, tema dessa época, né? Eu quero explorar um item. Claro. Eu gosto muito do fazer muito bem feito, mas estou me segurando aqui porque você cita 3, você aprendeu com o gestor, e é interessante isso, né? Porque isso é sabedoria. Uhum. Alguém conseguiu criar um método para dizer, pô, como é que você é visto com excelência e tem grandes oportunidades? Bom, primeiro é dar conta. Poxa, então se começar bem, provavelmente a gente vai ter uma boa jornada e vai concluir bem. Esse dar conta... E para dar conta, não tenha vergonha de perguntar. Cara, não entendi o que eu tenho para fazer aqui. E não fingir que entendeu, depois de 6 meses você está em outro lugar. Esse é o ponto, né? Eu queria explorar um pouquinho isso, Paulo, porque dar conta
E há uma necessidade de ter assim, humildade, de exercer humildade e uma capacidade de ouvir. Está correto? Totalmente correto. Totalmente correto. Capacidade de ouvir e a capacidade de dizer não sei, não entendi. E acho que, pensando um pouco nessa época, várias vezes eu sentei com meus gestores, meus pares, e falei assim, cara, não estou conseguindo dar conta. Como é que faz esse negócio? Né? E hoje em dia, até pegando a tua pergunta anterior, né, eu acho que se fala muito mais tranquilamente sobre pedir ajuda, né, a capacidade de errar e aprender com os erros. Mas naquela época, década de 90, de jeito algum. De jeito algum. De jeito algum. E interessante o que você está dizendo, Paulo. Se você perguntasse, o que você não entendeu? Já te passei aqui o memorândum, né? Leia de novo. Você veio despreparado, depois você nem sabia o que estava fazendo ainda direito. É interessante o que você está dizendo, porque hoje nós temos até a oportunidade, eu estou percebendo, né, que os profissionais têm até condição de abrir sua vulnerabilidade emocional. Às vezes, antigamente, imagina, até também pouco tempo atrás, a gente tinha condição de falar que não sabia de uma competência, ou não tinha uma competência, ou não tinha certa habilidade, mas o nosso momento ele era para fora da empresa, né? E agora essas coisas estão se fundindo um pouco. Como é que você enxerga isso? Você como coach também, como é que você enxerga esse momento? Totalmente nesse sentido, né? De como é que a gente integra aquilo que é perfeito e imperfeito na gente mesmo. E quero acrescentar, como é que o líder tem que se comportar nesse momento? O que é um líder não aceitável para o momento que nós estamos vivendo? Legal. E até uma questão de conseguir dar conta, né? Como a gente estava falando aqui de dar conta. Quanto mais uma liderança vai crescendo numa organização, ele vai assumindo coisas mais complexas, mais assuntos, e menos a competência técnica dessa liderança vai se sobressair. Vai fazer sentido também. Vai fazer sentido. Poxa, eu assumi várias áreas na minha carreira executiva, fui 25 anos executivo, que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Então, você vai assumindo várias áreas, vai ficando numa superfície, algumas delas quase uma gotinha de diesel na água, né, que fica bem na superfície, e a gente tem que ter a humildade de, primeiro, para nós mesmos dizer, isto aqui eu ainda não tenho a competência necessária, então como é que eu trago pessoas próximo de mim que têm essa competência, mas eu sim tenho a possibilidade de fazer perguntas e de dar direcionamentos e diretrizes maiores e fazer perguntas para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Então, neste sentido, é muito importante a gente ter a humildade de acessar aquilo que a gente sabe ou que não sabe, e você começou dizendo como é que a gente também desconstrói aquilo que a gente acha que sabe, porque cada momento pede uma coisa diferente, mas principalmente se cerca de pessoas que realmente tenham conhecimento técnico e a partir desse conhecimento coletivo, como é que você pode fazer a gestão. Então não é só uma coisa bonita de se dizer que eu gosto de fazer gestão participativa, é uma coisa necessária. A liderança que hoje em dia assume tantas responsabilidades e não tem uma gestão participativa, não tem a menor condição de fazer essa gestão de forma adequada. A dinâmica de mercado está muito mais veloz. É veloz. Se não tiver apoio, equipe que confia, que tem liberdade de te apoiar, não vai avançar. Outro dia eu estava com um grupo de tecnologia, né, um CIO e seus diretores, e aí eles estavam discutindo todas as tendências, as questões que estão acontecendo, né? E aí caímos num debate sobre zona de conforto, zona de desenvolvimento e zona de pânico, né? Sensacional. Então, a gente aprendeu, cresceu falando que a gente precisa sair da zona de conforto. Se a gente dá um passinho para o lado, a gente entra numa zona de desenvolvimento, né? Ou numa zona de tensão que é saudável, que é algo que a gente não conhece. Tem inteligência artificial, regenerativa, o que quer que seja. Estamos todos aprendendo como humanidade. Mas se passa do ponto, a gente cai numa zona de pânico. Cara, eu não sei o que fazer. E eu preciso dar essa resposta. E o conselho está me cobrando, e a organização está me cobrando, e você vai fazer besteira. Então, como é que a gente sai dessa zona de pânico e volta com humildade para a zona de desenvolvimento e tensão? E fala, estamos todos aqui em aprendizado, vamos mitigar os riscos, vamos mitigar o tamanho da oportunidade e vamos trabalhar em cima disso. Mas eu dei a má notícia para esse grupo, eu falei, vocês escolheram uma matéria que talvez a zona de conforto
todo dia ela vai encolhendo. Exato. Então vocês escolheram uma carreira que praticamente vocês vão estar vivendo nos próximos anos na zona de desenvolvimento e o cuidado que vocês têm que ter é não cair na zona de pânico. Porque a zona de conforto para quem trabalha hoje com tecnologia é cada vez menor. E a hora que você entendeu, Porque a concorrência global. ela né? diminui. Porque é uma concorrência global. E está se aprendendo. Né? Quando eu entendi uma inteligência artificial, vem a regenerativa. Quando eu aprendi a regenerativa, sei lá o que vem. E não é mapeável, né? Sim. Porque eu me lembro da Luiz Helena numa entrevista no Magalu dizendo que perguntaram da concorrência. Eu falei, não estou preocupado com o ponto frio, com as americanas, estou preocupado com aquele jovem dentro da casa dele, com uma ideia, colocando essa ideia, processando essa ideia isoladamente, maravilhoso, né? Que entra no mercado e faz um barulho enorme. Então, disruptando todo o modelo de negócio. Então não dá para mapear, é interessante isso. E Rômulo, olha que bacana, porque nós temos também percebido que como é importante o coletivo, como é importante o time. Mas isso há uma consciência, né? Os executivos sabem disso, as lideranças sabem disso, não é fácil de praticar. Né? Talvez a gente vá falar um pouco sobre isso aqui, né? Como tornar isso numa prática eficiente. Mas que interessante que sem o coletivo vai ficando cada vez mais claro que um líder, um empresário, um empreendedor que não tem a condição, que não tem a capacidade de unir pessoas para uma missão, para um propósito, para objetivos, ele perde, ele deixa a sua capacidade de liderança fica fraca, né? Ele não tem condição de unir pessoas em propósitos, em estratégias e operações para poder alcançar um objetivo comum. Né? E isso acontece muito porque a gente olha, geralmente quem é promovido para líder é alguém que tem eficácia pessoal, é alguém que consegue performar no ambiente de uma maneira destacada. Né? Mas isso é o nível mais baixo de liderança, que é a liderança de si mesmo. Né? Uhum. E aí a gente joga essa pessoa que performa bem como um indivíduo a posição de líder. Exato. E aí, de repente, ela tem que fazer com os outros trabalhos. O que geralmente acontece? Então, o líder ele centraliza tudo e tenta dar conta. Não, antes eu dava conta de mim mesmo, agora eu vou dar conta de 5 por mim. E obviamente, não vai escalar. E para escalar como líder, ele vai ter realmente conseguir transformar isso num jogo coletivo. Queria destacar aqui para nossa audiência, porque me chama a atenção da tua trajetória, o quão cedo você evoluiu e qualidades, né? Que eu inclusive quero embutir, né? Inculcar nos meus filhos, que são ousadia, você falou, inquietação, entrega e humildade para reconhecer que quem tem mais idade, quem tem mais experiência, sabe mais do que você e pode te ensinar. Isso realmente são qualidades. Todo aquele que almeja liderança, todo aquele que quer se manter na zona de desconforto. Super legal. Realmente, na zona de conforto, você não precisa ter ousadia, não precisa ter inquietude, né? É na zona de desconforto que você precisa estar o tempo todo ali tendo suas habilidades à prova. Eu queria, Paulo, que você... Pode repetir, Rômulo, por favor? Claro. Ousadia, inquietude, entrega e humildade. É uma combinação poderosa que a gente tem visto, vê claramente você, vê em todos os líderes que a gente tem trazido aqui, diferentes pesos dessas qualidades, e elas são fundamentais. Você me pediu só explorar a humildade antes de você fazer a pergunta? Manda bala. Excelente tema. Você manda aqui, Paulo. Imagina, que isso? Não tem permissão, não, porque a galera que está assistindo aí quer ouvir você. Maravilha. Eu acho que nessa humildade é reconhecer o quanto que as outras pessoas nos ensinam também. E aí eu tive a sorte na vida de ter várias pessoas que me orientaram nesse sentido. Agora, orientar é diferente de guru. Não sigam gurus. Não existe alguém que sabe absolutamente tudo sobre você. Você é quem é dono da sua vida, pega as rédeas da sua vida nas mãos e tome as suas decisões e se responsabilize. Excelente. Mas eu tive várias pessoas assim que em determinados momentos me deram toques. Alguns toques leves, outros uns toques um pouquinho mais pesados. Né? E uma delas foi com 28 anos, que você está enfatizando aqui, a época de 32. Eu estava numa carreira bastante analítica em supply chain. E aí o chefe do meu chefe, que era um americano, um dia veio e falou assim: Paulão, eu acho que você tem uma característica e um dom que você não está exercendo. Eu falei: mas o que você está falando? Ele falou: eu acho que você tem um olhar para o desenvolvimento humano. Olha só, com 28 anos, hoje estou com 50 trabalhando com isso. Que eu acho que você está desperdiçando.
E naquele momento era uma outra oportunidade de ir para os Estados Unidos, que era ser um planejador global, morando agora lá no estado de Michigan. Ele falou, se você quiser, essa oportunidade é sua. Você pode pegar essa cadeira, mas você vai se afundar no computador. E você vai deixar de exercer e experimentar essa outra virtude sua, que é o desenvolvimento humano. Naquela época, com 28 anos, eu não entendi nada. Achei que o cara estava me enrolando, né? E aí eu fui falar com um querido amigo que eu encontro todo ano, que era um diretor aqui do Brasil. Eu falei, o cara está me enrolando, ele não quer me dar a oportunidade. Ele falou, o cara está te ajudando. Paulo, deixa eu te ajudar a abrir os olhos, né? Em resumo, uma longa história, em resumo, eu fui lá para o headquarter da companhia e ele me deu a oportunidade de conversar com uns 23 altos executivos, presidente de RH, presidente de manufatura, presidente de vendas, presidente de supply chain, assim por diante, e falou, aonde que você quer se projetar daqui 20 anos? Converse 30 minutos com cada um deles individualmente e veja se brilha teu olho. Se você teria orgulho de daqui 20 anos estar sentado na cadeira dessas pessoas. E depois, quando eu fiz essas 23 perguntas, 23 entrevistas, eu fui jantar na casa desse líder, e ele falou, o que você quer ser daqui 20 anos? Eu falei, eu quero ser líder de negócio. Ele falou, para você ser líder de negócio, não é esse caminho curto, que é vir para os Estados Unidos e se afundar na planilha. É um caminho mais longo. Você vai ter que ir para vendas, depois você vai ter que ir para negócios. Você topa? Eu falei, topo. Então, naquele momento, eu abdiquei de uma dupla promoção e expatriação para fazer um movimento lateral, um lateral moving para a área de vendas. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha carreira. Então, também é interessante, a gente precisa do outro para nos dar toques de que talvez com aquele momento a gente não está tendo a percepção do todo. Então, acho que isso tem muito a ver com a humildade também. Falei assim, olha, eu não estou entendendo direito o que essas pessoas estão fazendo, mas eu estou confiando na intenção deles de que eles querem para mim o melhor. E aí, eu embarquei nessa e depois de um tempo virei head de negócios, vários negócios aí na minha carreira executiva. Fenomenal. Cara, que legal. E dá pra ver tua ênfase, um aspecto muito importante, né? Porque você conseguiu, nesse exercício, ter uma visão clara de futuro. Uhum. Então, inclusive, uma visão muito precisa de qual seria o fim da caminhada ali, né? O destino que você conheceu as pessoas que estavam lá nas cadeiras, né? Eu queria entender, quando você recusa essa oferta de ir para os Estados Unidos, e imagino que é um contexto econômico até pior do que o atual, enfim, né? Isso. O Brasil, desde que existe, está em crise, né? Mas a gente se adaptou, né? A gente ama o nosso país e é assim, né? É endêmico assim. Como que foi ao teu redor, né? O que te falaram, meu? Você é maluco? Você vai deixar de ir pra fora? Meu, lá vai ganhar em dólar, enfim, você vai ficar aqui no Brasil. O que foi o teu movimento como que foi a reação das outras pessoas e o que você teve de pretensão para recusar, né? O que era mais precioso para você que valia a pena esse sacrifício? Bem legal a tua pergunta, assim. O fator econômico é um dos elementos, e sem dúvida ir para os Estados Unidos era muito melhor, né? Mas eu tive talvez algumas clarezas nesse momento, né? A primeira clareza era a capa do The Economist, com o Cristo decolando, e eu falei, nossa, o Brasil está se desenvolvendo cada vez mais, o que eu estou indo auxiliar outro país? Né? Eu tive a oportunidade de ter educação formal aqui no Brasil, estudar em escola particular, fazer 2 faculdades, 2 MBAs e tal. Eu falei, eu acho que esse é o meu momento de retribuir tudo que eu recebi de educação formal e vou ajudar aqui o desenvolvimento do meu país. Parece piegas, mas não é. É o que eu realmente sentia e é o que era meu, né? E a minha esposa foi muito crucial também nesse momento. Porque quando eu liguei para ela e falei, olha, tem uma oportunidade aqui de eu trabalhar numa empresa brasileira. E aí ela falou, como as mulheres são danadas e têm essa intuição, ela falou assim, Paulo, faz tempo que eu não escuto a tua voz tão forte. Olha. Aí eu falei, fico até emocionado, eu falei, e eu tô sentindo meu peito quente, alguma chama tá explodindo aqui dentro. Eu acho que é trabalhar na saúde. E ela falou, vou contigo. A gente desfaz as malas, a gente já estava vendo onde ia
possivelmente morar lá em Houston. Então, a gente diz, faz as malas, fica aqui no Brasil, vou contigo. Falo que é a segunda declaração de amor pública que ela deu para mim, né, depois do nosso casamento. Então, a gente também precisa de alguém ao lado, né, para nos ajudar a espelhar. Que ousado. Que ousado. Ousado. Ela falou assim, fazia tempo que eu não ouvia a tua voz tão forte. Então, alguma coisa ali falou, de vez em quando a gente sente, e aí depois a gente vai racionalizar por que eu estou sentindo isso, né? Então, a gente tem essa oportunidade também de se conectar com os nossos sentimentos, né? Que hoje, até pegando a tua pergunta, o que é diferente hoje a gente fala de sentimento nas organizações, a gente fala de emoção, a gente fala de saúde mental nas organizações, que antigamente a gente não podia se falar, né? O meu primeiro líder, antigamente, eu vou falar do meu primeiro gestor, né? Ele falava, você é uma coisa em casa, outra coisa aqui no trabalho. Você não é pago para pensar. Depois evoluiu para dizer, você não é pago para sentir na organização. Hoje sim, você é pago para pensar, para sentir, para fazer uma série de coisas, né? Então, acho que tem ainda muita entropia acontecendo nas organizações, mas eu vejo uma evolução enorme aí nessas 3 décadas que eu estou no mercado. E interessante, Rômulo, porque nós estamos aqui mexendo num aspecto, numa fase do Paulo, que nos impressiona por causa da idade, da oportunidade, da tua desenvoltura nesse momento. E o que eu fico impressionado também ao ouvir a tua história é a capacidade de tomar decisão. Uhum. É a capacidade de avaliar a tomada de decisão. E eu penso que para a nossa audiência é importante refletir sobre isso. Como é que é o processo de tomada de decisão? Nós estamos num país, nós temos uma cultura, nós somos altamente ansiosos. Uhum. Até pouco tempo atrás, eu não sei agora em 2024, mas nós éramos o país mais ansioso do mundo. Então, veja, o processo de tomada de decisão, ele, além de reduzir a nossa ansiedade, dá essa assertividade. Então, você citou aqui alguns critérios de tomar decisão que nós podemos embarcar para a nossa vida. Por exemplo, a divisão com o cônjuge. Uhum. Né? Quer dizer, ter a opinião de quem está no jogo com você, quem está na partida com você. Isso é altamente relevante. É alguém que te conhece profundamente. Tá 100% skin the game, né? Exato. Muito provavelmente será o teu melhor conselheiro, né? A tua melhor conselheira. Os melhores feedbacks são em casa. Sim, é quem te conhece profundamente e quem vai falar aquilo que nós precisamos ouvir de fato. Então, essa humildade, ela é importante na tomada de decisão, no processo de tomada de decisão. Mas também me chama a atenção algumas coisas que você tem relatado aqui, como o propósito, avaliar o propósito para a tomada de decisão e também aquilo que vai entregar e receber. Né? Então, o que eu entrego nessa missão, nesse projeto, nesse convite? O que eu recebo nesse convite? E ele vai de encontro aos meus propósitos pessoais e eu tenho apoio na minha base familiar, então ela não à toa, ele está aqui contando o resultado dessa tomada de decisão altamente assertiva que a saúde agradece também, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E eu acho que tem dois aspectos que são complementares aí. Tem um pensar objetivo sobre a tomada de decisão. Sim. E eu sempre pensei 2 casinhas à frente. Quer dizer, ao ficar no Brasil, o que será meus próximos 2, 3 anos? Isso dando certo, o que será os meus próximos 5 anos? Se eu ficar no Brasil, se der errado, o que será? Se eu for para os Estados Unidos, o que será e tal. Então, eu nunca pensava só o próximo passo, mas o que isso poderia me habilitar como passo subsequente. Esse é o pensar analítico. Uhum. E para o brasileiro já é longuíssimo prazo isso. Mas pelo menos pensar sobre isso, né? Mas tem um outro aspecto, que é um aspecto de intuição. Assim, eu não sei porquê, mas me parece que o caminho é por aqui. E aí é ter a tranquilidade de entrar e ver o que acontece. Porque o caminho se faz caminhando. Uhum. E vai. E aí também um aprendizado da minha mãe, que assim, tem poucas coisas na vida que são que a gente toma decisão e são difíceis da gente voltar atrás. Cabem numa mão e sobram dedos. Uhum. Então muitas vezes a gente dá um peso tão grande para uma decisão que, poxa, se deu errado, o que a gente aprendeu com isso? Bota no Waze e recalculando. Na prática tem baixo impacto. Baixo impacto, a severidade não é tão alta. Sim. Ela pode parecer alta no momento que a gente está indeciso. Né? Então eu sempre tentei olhar e falar assim, essa decisão é realmente divisor de águas? Por exemplo, ter um filho é um divisor de águas. Sim.
Sem dúvida. É para tudo sempre. Essa é uma decisão de alto impacto. De alto impacto. E é um dos dedos da mão. Sim. Que outros, né? São poucas realmente. Então, de vez em quando, a gente dá um peso tão grande para algumas coisas que eu acho que a ousadia ajuda a gente dar espaço. E se der errado, tudo bem, a gente vê, verifica. Eu quero aproveitar um elemento que você adicionou nesse complemento, Paulo, que é a intuição. E também perguntar para a nossa audiência como é que você trata a sua intuição. Porque a intuição, ela tem um valor. Me lembra que resgato o John Maxwell, quando ele trata desse tema, ele fala da intuição como um fruto da sua experiência. Então, uma coisa é aquela intuição, nós vamos sair aqui no final do dia, eu estou pressentindo que eu posso ter um acidente. Opa, peraí. Esse é um pressentimento, talvez, que você não deva considerar, né? Agora, pela experiência, sabendo que nessa região você está em pontos de alagamento, se houver uma chuva, enfim, alguns aspectos da experiência podem dar base para a intuição. O que eu quero dizer? Que quando o Paulo complementa aqui, fala, olha, eu tive a minha intuição, valorize a sua intuição, porque ela com certeza ecoa a tua base de experiência, aquilo que você já viveu e que você tomou decisões assertivas, outras não, mas elas vão dando base para que a intuição aconteça. Então, ela é relevante no processo de tomada de decisão. Espetacular, espetacular. Paulo, eu queria te pedir para detalhar um pouco mais para a gente como foi a tua jornada dentro do Fleury. Você teve uma carreira muito bem sucedida lá dentro, uma grande empresa, pegou um momento de fusões e aquisições, o Fleury tem essa estratégia, né, até hoje. E como é que foi tua carreira lá dentro? E como que o Paulo ele evoluiu profissionalmente e como que esse gestor foi sendo trabalhado, você foi evoluindo nas suas competências, né? E, se possível, queria que você falasse da experiência das 31 aquisições, né? Orquestrar tudo isso, colocar tudo em ordem. Consegue falar disso pra gente? Consigo, vamos lá. Bom, foram 13 anos bem felizes da minha vida, né? Tive a oportunidade de, mais uma vez, um mentor aí apostar num jovem talento, né? E eu lá toquei a área de suprimentos, toquei a área de engenharia, tecnologia da informação, área comercial, e aí depois ajudei na parte de fusões e aquisições e gerenciei uma unidade de negócio que foi fruto dessas aquisições, né? Então, quando eu saí do grupo em 19, está falando mais ou menos de 6 mil pessoas em 200 endereços pelo Brasil, em 10 estados brasileiros. Então, uma complexidade interessante que não aconteceu da noite para o dia, a complexidade, senão também não dá para a gente digerir, né? Então, eu acho que tem, primeiro aspecto aí da tua pergunta, tem uma evolução ao longo dos 13 anos para a gente dar conta dessa complexidade. Segundo, eu sempre tive pessoas assim, extraordinárias próximas de mim, e como eu sou uma pessoa mais generalista, eu tive bons especialistas próximos que puderam me ajudar dentro da organização e fora da organização, né? Então, esse pedido de ajuda, ele é fundamental. E a clareza do que a gente quer, né? Então, lembra o jovem lá com 28 anos falou que queria ser head de negócios? Eu estava trabalhando com negócios, me veio a oportunidade de trabalhar em saúde, eu voltei para a supply, né? E aí trabalhei 5 anos em infraestrutura, e aí chamei o meu líder na época e falei assim, quero tocar negócios. Acho que eu já entendi os fundamentos aqui da área da saúde, já entendi os fundamentos da organização, e eu tenho vontade de tocar negócios, tenho capacidade de, né? E então também a gente precisa sair da cadeira e dizer para a liderança e para a organização aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente quer. E ele tranquilamente falou assim, poxa, mas e se não tiver? Se não tiver, não tem problema, a gente combina uma transição, eu vou fazer outra coisa da minha vida, você coloca alguém aqui para tocar infraestrutura, né? Não estou pedindo demissão, mas assim, não tenho insatisfação nenhuma, mas eu tenho vontade de tocar negócios. E aconteceu, né? E aí eu fui tocar negócios. E aí, assim, grandes aprendizados, né, que eu tive, e já falo de fusão e aquisição. Nosso Brasil é maravilhoso, né? Tive a oportunidade de conhecer 10 capitais brasileiras na sua profundidade e conhecendo bem o regionalismo disso tudo. Então, como é que a gente pode, a partir de
diretrizes, trazer uma linguagem simples para que 6.000 colaboradores possam entender e se conectar com isso. Então, eu trazia 2 pilares assim bastante claros. Olha, o que nós estamos fazendo aqui é uma medicina de excelência e trazendo acolhimento para o paciente e para o colaborador. É isso que nós fazemos. Todo o restante está a serviço desses 2 pilares. Então, é trazer uma comunicação muito simples e clara, que vai dos diretores até os recepcionistas, e garantir que a tua sola de sapato está bem gasta. Eu ficava aqui normalmente, segunda e terça em São Paulo, quarta, quinta e sexta eu estava em algum lugar do Brasil rodando essas 200 unidades. Conheci todas mais de uma vez. E o que eu mais gostava da unidade é, chegava logo cedinho, sentava no lugar do cliente, na recepção, e observava o fluxo. E observava o que estava acontecendo. E puxava papo do lado com os clientes. E as pessoas sabiam quem você era? Da primeira vez, não. Aqui na tela não dá para ver, eu tenho 2,3 metros de altura. Então, na segunda vez, já sabiam que o vice-presidente estava lá. Se entrar alguém com mais de 2 metros pela porta, trate bem, porque ele é o vice-presidente. Mas da primeira vez era uma surpresa. Mas não com caráter de auditoria, mas com caráter de contribuição. E aí eu observava o fluxo, rodava a unidade, observava e tal, e depois eu chamava a liderança e falava, olha, observei isso está indo muito bem, isso não está e tal. Segunda coisa que eu fazia, eu ia para a copa dos colaboradores. E eles tinham o intervalo para tomada de café, e eu passava a manhã toda conversando com todos os colaboradores. Então eles vinham sentados, falavam, tudo bem, prazer, eu sou o Paulo, o que está acontecendo, como é que é a tua vida, o que está indo bem, o que não está, o que te incomoda e tal. Então pegar o pulso, para quem trabalha em operação, sabe que isso é fundamental. Tem que sair do ar-condicionado, tem que sair do Olimpo, descer lá embaixo e ver o que está acontecendo, aquilo que você intenciona e dá a diretriz, como é que isso está sendo traduzido lá no dia a dia. Então isso era uma prática que eu tinha muito forte. E aí a gente vai aprendendo os regionalismos, né? Você pega assim, uma grande lição para mim no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Porto Alegre não é uma só. Quem é aí do Sul e conhece melhor do que eu o que é a Zona Sul e o que é o centro de Porto Alegre. São 2 formas de viver completamente diferentes. E para o paulistano, como uma pessoa como eu, Porto Alegre é Porto Alegre. Mas a expressão de acolher o paciente no centro de Porto Alegre é diferente de acolher o paciente na Zona Sul. Então, como é que você vai dando autonomia e liberdade para a ponta, para as pessoas que estão tocando os nossos pacientes todos os dias, a exercer essa liberdade, desde que esteja consonante com essa diretriz. Então, talvez o maior aprendizado aí desses 7 anos à frente do negócio é isso. Como é que a gente foi dando uma cambalhota e descentralizando o poder da headquarter para a ponta, para que a ponta pudesse exercer pequenas mudanças no processo que realmente atendessem as pessoas. Né? Excepcional. E falando um pouquinho de fusões e aquisições, né? Esse é um tema com muitos erros e acertos, né? Paulo, queria só aproveitar, porque você falou 2 coisas muito preciosas. Você falou de 2, primeiro, você estabeleceu com muita simplicidade. E já diz Steve Jobs que a genialidade está na simplicidade. Uhum. Você conseguir tornar algo simples é muito difícil, tem que saber muito bem o que está fazendo. E você demonstrou isso com uma comunicação muito simples. Pessoal, o negócio não é complexo, não é ciência de foguete. São 2 coisas. Medicina de excelência, acolhimento. Acolhimento do paciente, acolhimento dos funcionários. Né? A experiência do cliente interno, a experiência do cliente externo. Isso é espetacular e reforça uma habilidade que o líder tem que ter de clareza na comunicação e saber comunicar uma narrativa, saber construir uma narrativa que engaja, que conduz as pessoas. Imagina se você chegasse lá e falasse assim, tô aqui porque o Fleury tem que bater as metas do trimestre aqui porque os acionistas estão cobrando. Você não ia ganhar ninguém. Né? Então o líder ele tem que conseguir construir uma narrativa genuína, verdadeira, simples, que possa ser comprada por todos, né? E coerente com o propósito, que realmente ganha as pessoas pelo coração. Exato. Você falou do conflito geracional, cada vez mais as pessoas estão trabalhando menos
pelo ganho objetivo de dinheiro e cada vez mais por senso de propósito, perspectiva de futuro, aprendizado, né? Então essa primeira parte eu achei, Michael, espetacular, Fenomenal. espetacular. Levo como lição porque geralmente nós gostamos, o gestor, eu como gestor, a gente gosta de mostrar que a gente domina a complexidade. Isso. A gente gosta de esbanjar até com termos, enfim, tudo usa um mais. monte de palavra em inglês bonita. Exato, brainstorm, né? Lá em Mato Grosso é toró de parpite, né? Toró de parpite. Boa. brainstorm. Toró de parpite. Boa. Sensacional, né? Mas, dito isso, né? A gente, como líder, tem a tendência de gostar de mostrar aptidão pela complexidade. E você coloca aqui um exemplo de uma posição de liderança extremamente relevante, grande, com muita responsabilidade, estabelecendo diretrizes muito altamente simples. Isso. Que a pessoa mais simples, aquele que o cara foi recém-contratado, ele compreende o negócio inteiro da empresa. Então isso eu achei espetacular, porque você alinha as pessoas pelos princípios mais elementares. Exato, pela essência. Exato. É simples, mas contém toda a essência. Espetacular. E se você der um double clique aí, né, falei palavra em inglês agora, né? Se você der um clique duplo, né, vai explodir em várias ações e vários objetivos, mas a essência é essa, né? Exato. Então você colocou princípios de essência, de norteadores, e você tem duas práticas para sair do discurso e você ter conhecimento em primeira mão, né, do mundo real, a evidência do mundo real, que é você vestir o sapato do cliente, ou seja, foi lá e se passou por um cliente, ou no mínimo ficou ali na espera para entender, e você já, ali na recepção, você já vê o humor do funcionário, você já vê se alguma senhorinha entra com dificuldade, alguém ajuda ou não ajuda, a espera, se as pessoas estão sendo bem atendidas, né? E isso é importantíssimo e eu encorajo os empreendedores, os gestores que estão nos assistindo, tenha conhecimento de primeira mão. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você pode liderar uma empresa com 100 mil funcionários. Você vai ter que, em alguns momentos, ir lá e pegar, amassar o barro mesmo com a própria mão. Aliás, tem que ser uma rotina, uma disciplina. Exato. E é perfeito isso. Não é uma vez no ano ir lá, porque aí você vai ver pelo buraco da fechadura e acha que está vendo o contexto todo. Você tem que ter uma rotina e uma frequência para estar vendo isso e não ficar enviesado. Porque aquele dia pode ter sido espetacular ou aquele dia pode ter sido desastroso. E aí você acha que isto pode gerar toda uma diretriz para um ano. Tem que ser uma frequência. Exato. Então, eu costumo fazer cliente oculto em empresas que são clientes. Então, me passo para o paciente, sou atendido, eu já sei como é que está a triagem, já sei como é que está o atendimento do médico. E isso, cara, e é muito legal porque, pelo menos para mim, me dá uma satisfação, um senso do impacto, um senso do que a gente está fazendo muito, muito superior. Muito legal. É algo que dá muito gosto de fazer mesmo. Você evoca realmente tua vocação, suas paixões, né? E vai refinando o nosso olhar também, né? Exato. Hoje eu já entro num restaurante, eu já olho aqui, se tem mancha no forro, se tem isso, tem aquilo, como é que tá isso. Já criou um vício, né? Exatamente. É espetacular. E o terceiro ponto que você coloca, que é vestir o sapato do funcionário, né? Eu vou colocar o chapéu do funcionário, enfim, né? Mas queria que você te perguntar, eu achei muito curiosa essa estratégia, muito sábia, de ficar na copa do laboratório. Por que você fez isso? O que estava na sua cabeça ali? O que você extraiu de mais precioso daquele ambiente informal? Porque o comum seria o seguinte, né? Senta numa sala de reunião, vem funcionário por funcionário e colhe um feedback estruturado. Por que você optou por ir ali no ambiente comum, assim? Eu acho que você captou bem a essência, ao contrário, né? Não é quem está atendendo o paciente tem que sair da rotina dele para vir para a matriz, na minha sala, falar comigo. E isso tinha um recado muito forte para a minha alta liderança. A gente está aqui por conta do atendimento ao paciente. Então, a gente precisa ir até o paciente e quem está tocando, e naquela época dos 6 mil colaboradores, 80% tocavam fisicamente o paciente, está lá na ponta. Então, é a gente que tem que estar lá e no horário que o colaborador estiver disponível, a gente fala com ele. E não tirar ele da rotina dele, porque tirar ele da rotina está tirando ele do paciente, que está sobrecarregando os outros colegas.
para falar com ele. Então, essa era a mensagem que, de novo, dá um clique duplo aí, tem muita intencionalidade de estar fazendo isso. A outra coisa é, normalmente, o ambiente de saúde é um ambiente muito hierárquico. Então, quem tem uma posição superior, né, é chamado de senhor aqui e tal, e tem um olhar, assim, muito distanciado. E eu nunca gostei disso, nunca foi o meu jeito. Então, era a minha forma também de quebrar um pouco e ajudar a transformar um pouco a cultura da organização. E dizer, olha, sou vice-presidente, estou aqui, estou tomando o mesmo café que você está tomando. E se o café está ruim, não era eu que ia lá e ia mudar o café. Chamava o coordenador, a coordenadora da unidade e falava, cara, o café está ruim para os colaboradores. Eu não quero um café bom para mim. Como é que você vai fazer isso amanhã, que eu não vou estar aqui, melhor para os colaboradores? Fantástico. Fantástico. Então, é experimentar do mesmo calor que estava numa Copa, 37 graus lá em Olinda. Cara, isso aqui não está salubre, né? E provavelmente eu era o culpado por não ter liberado o recurso para esse ar-condicionado. Então, também me sensibiliza para as tomadas de decisão. Né? Então, era bem importante, me humanizava fazer isso. Para dar atenção a aspectos que na direção muitas vezes passa desapercebido para nós. Né? Por exemplo, como você falou, da qualidade do café. Né? Que isso vai refletir para quem está ali na ponta no dia a dia, muitas vezes o executivo, o gestor não percebeu. Agora, a única forma de perceber é em loco, estando lá, se dispondo a estar lá. Eu me lembrei de uma história. Eu fui uma vez numa unidade e eu estava cobrando dos colaboradores uma atenção melhor para os nossos pacientes. E aí uma super corajosa virou e falou assim, o senhor vem comigo aqui no vestiário? Eu falei, senhor não, o senhor está no céu, eu vou com você, né? Me chama de você. Fui no vestiário. Tinham 3 canos no chuveiro. Não tinha chuveiro elétrico. E era no estado do Paraná. Lá faz frio. Ela falou, o senhor está pedindo, continua me chamando de senhor, né? O senhor está me pedindo para cuidar bem do paciente, mas quem vai cuidar da gente? Nossa, eu não dormi aquela noite. Porque era a responsabilidade da gestão, e eu sou a gestão, prover condições mínimas e aceitáveis, né? Eu falei, você tem toda a razão. Cara, tinha N motivos para estar desse jeito, mas estava errado. Sim. Né? E um outro que eu me lembrei, que a gente muitas vezes cobra a operação, mas é perceber o quanto que isso é responsabilidade de quem está dirigindo, né, que está na direção. Eu fui numa unidade de atendimento e aí eu chamei uma coordenadora de atendimento e falei, escuta, se aquela pessoa idosa cair, quem é responsável por ajudá-la? Aí ela respondeu de acordo com os processos estabelecidos pela gestão. Falou, depende. Se ela cair da porta para cá, a responsabilidade é da recepção. Se ela cair da porta para lá, a responsabilidade é da enfermagem. Queria matar a pessoa. Mas eu, graças a Deus, me contive. E aí eu quis me matar. E falei, o problema é meu. Eu tinha estabelecido diretrizes tão claras do que eram os indicadores da recepção e os indicadores da enfermagem, que naquele momento tinha uma falha, que não tinha uma camada olhando todo. E aí eu saí de lá, liguei para o presidente, liguei para uma diretora e falei, cara, a gente precisa conversar, a gente precisa revisitar isso aqui, porque o nosso avanço da governança e da gestão, talvez aqui a gente tenha errado a mão. E aí isso impulsionou todo um olhar de novo de sistemas de gestão que a gente equilibrou novamente. É centrado no paciente. E aí os indicadores estão a serviço desse paciente. E como que ficou a definição de quem ajuda a velhinha? É nossa. Tinha uma líder da unidade como um todo responsável por isso, mas não mais depende da onde que ela cair. Qualquer um que está enxergando alguma coisa, uma necessidade do paciente, é nosso. Haja. Sensacional. Mas com uma responsabilidade clara da líder da unidade, que não existia na época. Então, nessa hora, tem que fazer a pergunta. Sempre assim, e isso é legal também. Tinha 200 endereços. O que está acontecendo aqui é único deste endereço ou é sistêmico? Pode estar acontecendo nas 200 unidades. E essa é a capacidade e a experiência, a vivência ajuda a gestão. E a segunda questão,
é questão de capacitação e treinamento de quem está na unidade, ou é uma diretriz e um processo de protocolo que tem que partir da gestão? Porque o protocolo, o indicador, né, traz molda um comportamento na ponta. Né? Então, é sempre esse swing entre o zoom in e zoom out é super importante para o gestor. É importante e isso necessariamente passa, Paulo, por todo o teu relato e por aquilo que nós acreditamos também, mas muito pelo teu relato aqui, teu testemunho, passa muito pela visão do gestor, o compromisso que ele tem que ter consigo e com as pessoas de liderar de fato o time. Porque se ele não escolher liderar para ter uma disciplina dessa que fica 2 dias no escritório e você, por mais de uma vez, esteve nas 200 unidades da companhia, então se ele não tiver essa predisposição, ele pode até ser um bom gestor, mas ele vai pecar por falta de liderança. Exatamente. Isso é uma escolha, né? É uma escolha. Por muitas vezes você disse aqui que foi intencional, né? São as ações intencionais que você fez. Eu tinha um engenheiro que trabalhava comigo que ele falava assim, eu não contrato nenhum engenheiro com o sapato brilhando. E eu expandi esse comentário dele para a gestão. Faz todo sentido, hein? Faz todo sentido. Pô, engenheiro de obra com sapato brilhando, esse cara não vai na obra. Né? O risco é alto. O cara é teórico, né? Engenheiro de PowerPoint, né? Muito bom. Mas eu acho que para a liderança é igual. Eu penso, Rômulo, que vale a pena ressaltar para a nossa audiência o zelo, o cuidado, o amor que nós temos que ter com os nossos liderados, com o nosso time, com aqueles que fazem acontecer, com aqueles que de fato geram a entrega de valor, né? Ou eles entregam a nossa proposta de valor. Né? Então, eles merecem, de fato, uma experiência significativa, um cuidado delicado, né? Amoroso para a jornada. Eu li na década de 90 um artigo que chamava The Profit Chain, né? A cadeia do lucro. E a cadeia do lucro começa no colaborador. Né? Era um artigo de rádio. Como é que você vê isso hoje, Paulo? Como é que está o nosso nível de liderança nos hospitais ou até no geral? Eu acho que isso é evoluindo. Ainda o nosso Brasil é muito heterogêneo, mas eu vejo isso evoluindo. Eu só acho que a gente continua com uma visão muito curto-prazista. E isso acaba trazendo mais inquietude, mas uma inquietude com dor. De que alguns gestores têm esta vontade e essa predisposição em dar esse passo, mas pelos custos e as pressões oriundas de objetivos tão curto-prazistas, acaba não conseguindo influenciar para realizar isso. O que, para mim, de um olhar mais distante, é muito bom, porque isso traz uma tensão na organização, e toda tensão vai trazer uma mudança, vai trazer uma crise, que isto vai evoluir. Mas eu não vejo isso num grau ainda homogêneo de consciência. A gente vê algumas ilhas de excelência trabalhando com isso, muito forte, mas eu acho que ainda tem um espaço importante para progredir. E o que você recomenda, Paulo, para o pequeno, médio empresário, para aquele que está começando, mas também para aquele que já começou, e o Brasil é feito de pequenas e médias empresas, o que você recomenda para que liderança seja tratado como prioridade no negócio? Legal. Vou falar o que eu falei para um amigo meu ontem no café da manhã. Só é livre quem não tem medo de perder um emprego ou de quebrar um negócio. Sabe? Se você acordar todo dia pensando, puxa, eu tenho receio de perder meu emprego, o que será da minha vida se eu perder? Ou se eu quebrar esse negócio, o que será da minha vida? Você talvez vai tomar decisões muito acanhadas e pequenos passinhos. Né? Não estou dizendo para ser outra polaridade. Mas se você acredita, isso te faz sentido, né? Tenha coragem e coloque a sua influência, coloque o seu tema na mesa e tente influenciar ao máximo essa organização. Não fique acanhado e dizendo pelos corredores e pelos cafés, eu já falei, aí quando acontece, levanta a plaquinha, eu te disse, né? Parece aqueles caras no estádio de futebol, né? Sim. Passivo-agressivo. Passivo-agressivo. Não, cara, vai. E se por acaso essa organização, neste momento, nesse contexto, não está responsiva a isso, tenha coragem de olhar para si e dizer, talvez não é mais o teu espaço.
Talvez você está buscando uma organização onde essa tua virtude, o que você está querendo colocar no mundo, aqui não está frutificando. Aqui o solo ainda é árido para o tipo de semente que você está querendo jogar. Então vai buscar um tipo de solo que é mais adequado. Agora, antes de ir buscar esse tipo de solo, experimenta o solo. Que eu tenho certeza que tem mais outras pessoas que também têm essa inquietude dentro da organização. Então, seja um pequeno, médio empresário, seja algum líder de uma organização, tem muita coisa que tem incoerência numa organização. E é natural. Para isso que os líderes existem. Para ir buscando esse alinhamento, essa congruência e essa coerência. Agora, se você sofre calada, não tem como influenciar e mudar. E trabalhando com coach, mentoria e desenvolvimento de lideranças e de grupos, posso dizer que não é matematicamente comprovado, mas 70%, 80% das inquietudes são caladas. Que eles conseguem expor individualmente, mas num grupo ainda não tem essa segurança psicológica para colocar e influenciar. E quando você ajuda o grupo a destampar isso e com respeito se olhar para isso, boa parte delas são solúveis. São solúveis. O brasileiro tem medo de confronto, Paulo? É muito. Tem um autor austríaco que veio aqui, eu sou mediador de conflito também, e fiz uma formação com esse austríaco, ele está inclusive em maio agora aqui novamente, e ele fala que o brasileiro é mestre em colocar os conflitos para debaixo do tapete, e aí quando vira uma lombada ele tropeça e olha para isso. Então, o quanto que a gente pode, com tranquilidade, e colocando as nossas diferenças de pensamentos, porque um conflito não necessariamente é uma diferença de opinião. Se nós temos opiniões aqui diferentes, mas eu sou ouvido e respeitado, é simplesmente uma diferença de opinião. Agora, se nós temos uma diferença de opinião e eu me sinto desrespeitado ou eu não tenho voz, isto gera uma tensão na nossa relação, ela para de fluir e aí nós temos um conflito. Aí traz um endurecimento, traz uma polaridade, traz outras questões. Então, como é que a gente ajuda a liderança a ter esses diálogos? Dizer, tudo bem a gente ter diferentes opiniões. Aliás, a gente vai ter diferentes opiniões, porque o mundo é complexo, importantíssimo. E se todo mundo estiver rezando a mesma cartilha, está errado. Alguém está sobrando aí, né? Se todo mundo estiver rezando a mesma cartilha. E alguém está mentindo. Porque é impossível a gente estar todo mundo na mesma cartilha. Sim. Com tantas possibilidades de se desvendar o problema. De pensamentos. O problema tem N possibilidades, N estratégias para a gente solucionar. Né? Perfeito. Então isso é bem interessante. Sensacional, Paulo. Espetacular. Michael, estou curioso, porque eu adoro o tema de M&A, adoro, sou apaixonado. E você passou por 31 deles, né? Tinha a responsabilidade de integrar o Fleury. Cara, conta pra gente como é que foi essa experiência e o que você aprendeu, qual que foi a sua estratégia para sobreviver a esse cenário desafiador e como que você conseguir ir integrando as novas empresas a essa grande máquina que é o Fleury. Legal. Eu acho que posso dizer duas grandes fases, né? Uma fase talvez de muito aprendizado, hoje olhando para trás, né? Mas naquele momento uma fase talvez um pouco truculenta, né? De adquirir uma nova organização e dizer, este é o jeito certo de se fazer. E esses são os melhores processos, protocolos a serem exercidos. O que não inviabiliza de dizer que, tecnicamente, seriam os melhores processos e protocolos, mas a forma de estabelecer, de duplicar esses processos e protocolos não foi a forma mais gentil. Né? Falando de generosidade, não foi a forma mais gentil, foi uma forma que eu apelidei de desembarque na Normandia. Né? Falei assim, olha, este é o jeito certo, quem não quiser, que se retire. O que não é uma boa forma e um bom jeito de se fazer. E obviamente que isso, do ponto de vista de negócio, também destrói valor. Sem dúvida. Destrói valor e machuca as pessoas. E não tem por que a gente machucar as pessoas. Né? É uma falsa ilusão isso de que o mundo corporativo é assim mesmo. Não, não é, não precisa ser assim. Ele pode ser bastante respeitoso, bastante carinhoso também. Uma escolha também, né? É uma escolha. Mas vem muito da oferta. Né? Se a alta liderança está ofertando desse jeito e eu era a alta liderança,
você também dá uma permissão para que as pessoas ajam deste jeito, né? E aí eu acho que veio uma segunda fase, que é uma segunda fase de muito respeito, de entender esse regionalismo, de entender essa organização que estava vindo ao grupo, o que tinha de boas práticas, o que tinha de essência que era bom para se manter, e mais do que se manter, o que isto poderia impactar a organização, né? Que assim como os indivíduos, né, quando você tem um grupo e um indivíduo entra num grupo, o grupo precisa se reharmonizar. Não é só um indivíduo que entra, né? Quando você tem um grupo, um comitê executivo, uma diretoria, entra uma pessoa nova e fala assim, olha, aqui funciona assim, você que se adeque. Não. Poxa, você convidou a pessoa para vir para esse grupo, é porque ela também tem algo a contribuir. Não é só se adequar ao mecanismo do grupo. Então, nos indivíduos, isso funciona desse jeito. E todo grupo precisa se reharmonizar para essa nova pessoa. Na organização também. Quando vem uma nova organização compor um grande grupo econômico, o que esse grande grupo econômico também pode aprender de boas práticas e se modificar nesse sentido. Então, aí veio essa segunda fase que eu acho que muito mais prazerosa e talvez um aprendizado bem prático, um aprendizado de muita honestidade, de falar a verdade e de trazer visibilidade do que vai acontecer e do que não vai acontecer. Diga. Quero explorar também estou curioso. Amo falar de liderança, quase me ia pedir para não passar para Emenei aqui. E então, muito bom encontrar um professor de liderança aqui. Professor não. Nós estamos num ambiente econômico muito favorável, muito estimulado ao M&A hoje, né? No passado, talvez um pouco mais fechado, exigia um pouco mais de especialidade, e hoje os empresários, o ambiente de startups, então, a gente está vivenciando um momento favorável para isso. Talvez não com a profundidade de conhecimento que exigiria de nós. Como é que você recomenda, Paulo, para pequena, média empresa, ou para o empresário que está começando a dar esses passos, está dando os primeiros passos do M&A? É um empresário constituído, experiente, mas é novo no cenário do M&A. Qual que seria a sua recomendação ou recomendações prioritárias? Maravilhoso. M&A é muito mais que uma planilha Excel. É muito mais do que a célula C7 de sinergia ou a célula B6 de crescimento. Se você quiser olhar para o M&A somente do ponto de vista econômico, muita dor vai se gerar e provavelmente no médio e longo prazo não vai gerar valor. Então, como é que você olha para essa possibilidade de M&A no sentido de entender as duas culturas que estão aí se permitindo fundir, que seja uma adquirindo a outra, não interessa, mas no fundo é uma fusão entre duas corporações. E o que tem dessa cultura que realmente gostaria de ser impulsionadora para esse futuro que vocês estão pensando? Então, esse é um primeiro aspecto absolutamente fundamental. Se você só está pensando numa janela de saída para fazer um M&A, para que se torne maior, porque lá para frente eu vou fazer um IPO, você não está pensando na perenidade da organização. E eu acho que a liderança tem essa responsabilidade. Independente se ela vai continuar ou não na organização, a perenidade é responsabilidade da liderança. Independente se é na minha gestão ou não. Então, se eu não olhar para os aspectos de cultura, não vai. Segundo, coragem. Olhou para o aspecto de cultura, não bate, não se iluda. Não tem consultoria que vai te ajudar a juntar água e óleo. São coisas, se são fundamentais, eu vou pegar o exemplo aqui do acolhimento e excelência médica. Se isto eram duas simplificações que eu olhava, se eu observava uma companhia que não tinha esse germe, não adianta. Não vai dar certo. Não adianta trazer. Então, ter coragem de dizer, o Excel está falando bonito, mas isso aqui no dia a dia não vai encaixar. E aí tem que ter coragem de dizer, com todas as pressões que existem no mundo corporativo, de dizer, não recomendo, não é por aí. Né? Eu acho que esse é um outro aspecto. E o terceiro aspecto é saber que demanda muita energia. Eu faço mentoria de uma pessoa no Nordeste, um profissional fabuloso na área de saúde, e ele tem comprado algumas organizações, e eu falei, qual tem sido o seu papel
em estar nessas organizações. Porque não é simplesmente ir lá e fazer o cheque, mas a liderança tem que estar lá, dando exemplo, dando contra-exemplo, falando, olha, nesse sentido, eu pisei na bola, não foi o que eu intencionava e acabou acontecendo de um outro jeito, mas demanda muita energia para expandir organicamente e inorganicamente muito maior. Então, saiba que a tua agenda vai ficar desequilibrada, porque a liderança tem que estar presente. Não adianta mandar um bando de pessoas jovens ou estagiários para lá. O processo de integração requer muito cabelinho branco, no sentido de muita experiência e vivência. Excelente. Porque você lida de manhã, assim como dizia um querido amigo meu lá do Rio de Janeiro, de pinico a foguete. Sensacional. Né? Então, para os primeiros meses de uma integração, você está vendo absolutamente tudo. Desde práticas talvez não legais ou ortodoxas que você vai descobrir, precisa reprimir, até o rapaz com o carrinho de milho na porta que você vai pedir para que se ele pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, como é que fica o fluxo bom da calçada para a tua unidade, para a unidade do rapaz e tal. Então é isso que eu falo de pinico a foguete. São vários assuntos que se você não estiver lá, não adianta. E aí não tem delegação. Você pode ter um bom time de integração. E eu tive excelentes pessoas nesse sentido. Mas você tem que estar lá. Uhum. E aí, então, se você dá um passo de várias fusões ao mesmo tempo, quem é que está lá? Então tem que acertar esse ritmo e essa frequência. Então é uma ilusão dizer, integrou, acabou. Não. Muitas consultorias adoram usar esse termo, né? O plano de 100 dias. Espetacular. Mas os primeiros 100 dias são os mais fáceis. Depois, como é que você vai moldando realmente a cultura e transformando essa cultura ao longo do tempo? E aí são anos. Paulo, na tua experiência, o que ou quem não pode faltar numa transação dessa? Quem não pode faltar é a alta liderança. Não tem a menor dúvida. Não se faz com a média liderança ou com terceiros uma integração. E o que não pode faltar é uma visão do para que a gente está junto. Porque vai doer. É como quando a gente se junta com uma pessoa amada. Né? Você tinha os seus hábitos e as suas manias numa casa, a outra pessoa também tinha os seus hábitos e manias, agora vocês estão convivendo no mesmo tanto. E aí? Eu posso o dia inteiro reclamar que deixou a toalha em cima da cama, que não fechou a janela, que faz barulho de manhã e tudo mais, mas se isto, e todos são fatos, eu faço isso tudo isso, quase 30 anos de casado e continuo fazendo isso. Né? Hoje eu pelo menos já admito, antes eu falava que não fazia, mas eu faço. Mas se a pessoa ficar presa nisso, não vai dar certo. E se a gente lembrar para que a gente está junto, qual é a nossa missão juntos, o que a gente almeja construir, isso aí acaba sendo menor. Não que a gente releva, porque são fatos importantes para a gente tratar, mas se não tiver claro o para quê, e o para quê, voltando no que a gente estava conversando no início desse podcast, não é em 2030 fazer X bilhões de reais, não é esse o para quê. Sim. O para quê, como o exemplo que eu dei aqui, é para cuidar de pessoas com dignidade. Você me fez lembrar, Paulo, o Romulo, um professor que eu tive na Fundação No Cabral, muito querido. Ele disse que até para estar casado é necessário ter propósito, confiança e interdependência. Legal. Sem esses elementos... O Mandela? Não é ele. Sem esses elementos não dá para seguir nada, nem casamento adiante. Exato. Que legal. Sensacional. Paulo, eu queria fazer para você uma última pergunta. E nós sabemos, primeiro, né, quero entender o porquê que você não se considera um professor de liderança. Deve ter um conceito por trás disso, né? E segundo, quando você olha para os líderes da saúde de hoje, quais são as principais deficiências que você enxerga? E quais seriam, somente para a nossa audiência, né? A gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro, eventualmente a pessoa está liderando um hospital lá em Mato Grosso, na minha terra, está em
Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul. Quais são os principais pontos de atenção dos líderes da saúde? Comparando aí com essas principais deficiências que você observa, porque você é um mentor de coach de muitos líderes da saúde, né? Qual que é a tua análise do nosso cenário de liderança? Legal. Começar pelo professor, porque realmente eu tenho a crença de que a gente cresce até 20, 21 anos. Eu fui muito bom nesse quesito, né? Cheguei a 2,3 metros de altura. Sensacional. Mas a gente se desenvolve até o último suspiro. Se Deus quiser, a gente vai continuar evoluindo como pessoa até o último suspiro. Aliás, eu acho que os últimos anos dos idosos é tão magnífico, é tanta sabedoria embarcada, que a gente tem que encostar neles, né? É verdade. Também é um poço de humildade que não sai falando por aí, mas a gente tem que ir lá e encostar e aprender muito com eles, né? Então, não existe professor de liderança. Existem erros, acertos e pancadas e cicatrizes que a gente vai tendo na vida e o que faz sentido para aquela organização, naquele contexto, naquele momento. Compartilhar histórias é muito bem-vindo. Toda história de vida é sagrada e única, e isso é maravilhoso. Porque ao compartilhar a minha história, eu não quero de maneira alguma que isso seja exemplo para ninguém, porque não é. É simplesmente te colocar, refletir e provocar como é que você está lidando com a sua própria história. Espetacular. Então, a partir da história do outro, me faz pensar, mas não me faz emular, não me faz copiar a história do outro. Vai dar errado, né? Eu acho que é nesse sentido que eu realmente não me vejo como professor. Seja um aprendiz ajudando outros aprendizes também. E esse tecer entre nós e as provocações entre nós é o que vai nos fazendo evoluir e refletir. Sobre o setor de saúde, eu acho que tem alguns aspectos aqui da liderança que vale a pena, e talvez eu termine trazendo um elemento meu. Primeiro, é um setor que vem se profissionalizando cada vez mais, mas comparado com outros setores da indústria, se profissionalizar um pouco tardio. Com certeza. Pegar a indústria automotiva, outras indústrias mesmo, um pouco tardio. Então, são modelos que estão se provando. Então, assim, não se atenham a nenhum modelo pré-existente, porque eu acho que não existe um modelo vencedor, né? Qualquer fórum que a gente vá de saúde fala o custo da saúde é insuportável, o sistema não fecha a conta. Então, a gente ainda não achou esse modelo em nenhum lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Então, não se atenham a modelos e se atenham a experimentos daquilo que realmente possa fazer sentido para o seu momento, para a sua organização ou para o seu hospital, como você está trazendo. Segundo, eu acho que existe um aspecto, uma tendência de ser um pouco mais hierárquico essa liderança. Talvez emulando um pouco a academia, né, o que nas faculdades acontece, de professor titular da cadeira e tal, e que na vida organizacional não é mais. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais essa possibilidade. Não funciona mais. Não funciona mais. E aí a gente tem que ter um desapego muito grande. Eu, quando entrei na faculdade, terminou o trote. Então, eu, como calouro, recebi trote, e quando eu fui para o meu segundo ano, por uma fatalidade, graças a Deus que isso aconteceu, o reitor lá da universidade cancelou o trote. Falou assim, quem der trote vai ser expulso da faculdade. Como jovem de 18 anos, o que eu pensei? Pô, bem na minha vez, que azar, né? Eu tomei o trote e eu não posso... Não vou poder descontar em ninguém. Não posso descontar em ninguém. Então, não é porque talvez teve gestores, comando e controle, que quando eu virar uma liderança, eu vou exercer o mesmo modelo. Né? Lembre um pouco da dor de ser liderado por alguém hierárquico e com esse modelo de comando e controle, e experimente outras formas de gestão, e existem outras formas de gestão. Então, acho que esse é um aspecto assim de conscientemente refutar a hierarquia, que não quer dizer trazer a anarquia, não é, de novo, não é sempre polaridades, né? Então, como é que para alguns assuntos, sim, são assuntos de poucos decidirem, mas a grande maioria dos assuntos de uma organização podem ser participativos. E aí eles trazem um poder de mobilização e engajamento tremendo. Outro aspecto é o que a gente já abordou aqui, gaste sola do sapato. Esteja aonde está o paciente. Esteja aonde está o familiar.
sente na sala de espera da UTI. Esse familiar está precisando não só de um acolhimento, mas ele é o melhor auditor que você pode ter. Ele vai te contar tudo que deu certo, quem são os anjos que estão dentro do hospital e aquilo que talvez não foi uma experiência tão agradável. Então, está ali já. E a gente muitas vezes investe um dinheirão para buscar outras formas de fazer e tal. Então, isso é bem relevante. E talvez trazer um último aspecto que tem a ver com a minha história, que é a minha última transição de carreira, que aconteceu em 2019, tem muito a ver com isso. Que é perceber qual é o momento de abrir espaço. Que muitas vezes a gente se apega ao poder e ao sucesso. E aí eu estava ali no Grupo Fleury e comecei a ter uma outra inquietude na minha vida. E não estava conseguindo entender o que estava acontecendo ou não. E aí eu percebi que seria legal, naquele momento, eu trabalhar com desenvolvimento humano. Que de várias coisas que eu fazia da minha vida executiva, relação com investidor, relação com conselho, relação com meus pares e tal, o que realmente naquele momento me nutria, me dava alegria, era toda essa parte de desenvolvimento humano. E aí eu resolvi, naquele momento, abdicar de um momento de sucesso que eu estava vivendo, e o sucesso é apenas momento, e a gente ter a tranquilidade que é isso. E o momento mais é viciante também, né? A posição, a glória. E desapegar. E eu resolvi pedir demissão e começar uma segunda carreira como consultor, coaching, o que quer que seja, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, é importante, não só para o indivíduo seguir o seu chamado, que naquele momento era esse chamado de trabalhar com desenvolvimento humano, mas saber também que você precisa sair daquela cadeira para dar espaço para que outro venha e faça do seu jeito. Existem vários outros jeitos, e é por isso que eu refuto o professor, de se fazer. E outras pessoas vieram nessa posição que eu estava fazendo e fizeram do seu jeito e foi espetacular. E foi evolutivo para a companhia. Então a gente também precisa saber o momento de sair. Eu canso de ver executivos e executivas que estão ali, agarradas ao seu campo. E graças a Deus eu aprendi muito jovem lá na Dow Química, com um colega que com dor saiu e era o fulano da Dow Química, que tinha um monte de portas abertas no mercado, e quando ele saiu da Dow Química, ele virou o fulano. E aí as portas se fecharam. Então você não é a corporação. Eu sou Paulo Pedotti. Hoje estou sócio da Lumo, hoje sou sócio fundador e voluntário da ONG+, hoje eu sou conselheiro de 2 empresas, e é o que eu estou fazendo hoje. Mas quem eu sou perene. Talvez os meus 100 anos que eu quero viver com muita saúde, e a gente vai estar exercendo isso. A gente precisa dar espaço para que outros possam também estar nessa posição e exercer. Bom para as pessoas, bom para as organizações. Agora, é difícil esse desapego. Com certeza. Mas é importante dar espaço. Eu queria detalhar só um ponto. Como que você teve essa autoconsciência de estar numa posição altamente privilegiada corporativamente? Como é que você teve esse senso de é hora de mudar, é hora de transicionar a carreira? A gente sempre brinca, a gente sempre fala disso com um jogador de futebol, né? Se o Ronaldo Fenômeno tivesse aposentado no auge, ele era melhor do que o Pelé, né? Se ele aposentado depois da Copa de 2002, ele te diria, o Ronaldo foi super melhor que o Pelé, né? Mas assim, brincadeiras à parte, qual foi o critério, né? Ou qual foi a intuição que você teve? Maravilhoso. É o momento, né? O que te estralou? Porque com certeza, como você falou, há ventos contrários, né? A posição, a glória, daquilo que você tem à disposição, a questão financeira, tudo isso é interessante. Como é que foi para vocês? Não é tão bonitinho assim, não. Crise. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que por 2 anos eu estava inquieto. E nos meus últimos meses, em crise pessoal. E óbvio que quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente faz é o quê? O problema são os outros. O problema é a companhia. O problema é tudo mais. Mas aí talvez eu tive o centramento de perceber que eu não estava tranquilo. Né? E naquela época eu falei para a liderança, falei assim, cara, nada de errado com a organização.
sou eu. Eu brinquei que era namoro de adolescente. Né? Não tem nada de errado com você, o problema sou eu. Né? Mas eu comecei a perceber isso, e aí aconteceu um fato agudo, muito rapidamente. Fui jogar basquete, e aí eu enterrei, e no aro eu tive um arrancamento de um dedo. Louco. Depois eu reimplantei, graças à medicina, obrigado. Né? Obrigado, doutor Rames. E ele reimplantou, o dedo é meu, tá tudo certinho, tá tudo aqui. Mas esse fato fez com que eu me voltasse muito para dentro. Porque eu precisava estar 6 horas do hospital, porque eu tinha um risco grande de infecção e de comer parte boa do dedo. E aí eu precisei parar de viajar. Ao parar de viajar, eu fiquei não só segunda e terça no escritório, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta no escritório. Cara, chegava quarta-feira e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tomei a consciência de que o que naquele momento estava me nutrindo era esse espaço junto da operação, junto do desenvolvimento da média liderança. Fantástico. Aí que me despertou que isso era importante. Então hoje, olhando para trás, é mais fácil, mas naquele momento a consciência veio a partir de uma crise, e normalmente é uma crise. Precisei perder um pedaço de mim para poder ter essa consciência. Parei de viajar e eu falei, nossa, é isso. Se é isso que eu estou triste, não é por conta do dedo, porque eu estava super otimista que estava indo bem a recuperação. Se é por isso que eu estou triste, é isso que eu quero fazer da minha vida como centralidade. Pirei um mês sozinho, e aí não quis estragar o Natal da minha esposa, esperei passar Natal e Ano Novo, e aí sentei com ela, e aí foi a terceira declaração de amor dela. E falei, olha, eu não estou feliz nesse caminho, e eu acho que a minha missão agora é trabalhar com desenvolvimento humano. Eu tinha essa visão já quando eu fizer 50 anos agora de fazer isso, mas eu fiz com 43 a transição. Eu estou querendo mudar. Aí ela falou, se você acha que você vai ser feliz com isso, vamos embora. E aí pedi demissão, ajudei respeitosamente a organização por mais meses, quase 6 meses para fazer a transição. E aí fui convidado por meus queridos sócios atuais a estar com eles, e agora estou nessa outra jornada, do lado de lá do balcão, ajudando líderes fantásticos aí como a nossa audiência a estar enfrentando essa batalha. Né? Que espetacular. Senhoras e senhores, que aula fantástica. Pra gente é um privilégio, né, Michael? Sem dúvida. Eu acabo os episódios e acabo mais uma vez aqui com a grande gratidão de poder acessar isso em primeira mão, de ver isso, de ouvir sua história, de lições tão preciosas, né, que a gente até tem dificuldade de anotar tudo aqui, porque é algo muito precioso para nós, para nossa audiência, para a saúde brasileira. Estou muito grato por toda essa nossa conversa. Vou abrir aqui para nossas considerações finais, né, nosso encerramento. Michael, por favor. Rômulo, de fato, é um episódio fantástico. Né? Todos nos surpreendem, sim. Todos trazem informações ricas, trazem coisas que a gente não via por determinado ângulo, ou a gente via por um ângulo diferente. Gera mudança de mindset, tem muitas provocações, sai da zona de conforto, entramos em crise aqui também, enfim, tudo acontece. Mas eu destaco aqui hoje algo que o Paulo falou no começo, e que o desenvolvimento, a estrutura daquilo que foi debatido, a construção dessa conversa, ela ficou numa plataforma que dificilmente acontece, que são as pessoas. Né? E, na verdade, todas as empresas hoje falam, todo mundo tem uma consciência de alguma forma, às vezes não tão profunda, mas tem um mínimo de consciência, a importância das pessoas no negócio. Que sem elas o negócio não acontece, a missão não acontece, o cliente não é satisfeito, não vai ficar satisfeito, o paciente não vai ser atendido e assim por diante. Mas eu entendo que o Paulo hoje nos deu uma visão muito amplificada do valor das pessoas e como tratá-las dentro do negócio. Então, te parabenizo humildemente, Paulo, que quem sou eu para te parabenizar? Começar pela altura, pela estatura, mas te parabenizo. Linda história, linda a tua jornada, inspiradora, é um exemplo. Eu quero assistir
Vou revisitar esse vídeo muitas vezes. Parabéns, obrigado, tenho certeza que nossa audiência vai amar cada etapa aqui. E sabe qual é o mais bonito da história? A que está por vir ainda. Sim. Tem mais 50 anos pela frente. Sensacional. As considerações finais. Agradecer vocês, foi muito gostoso aqui esse bate-papo com vocês. Agradecer aqui a audiência, que gere reflexões e provocações para cada um de vocês, trilharem o seu próprio caminho, peguem a rédea da vida nas próprias mãos, escutem, tenham outras influências que possam ajudar, mas no fim a responsabilidade é de cada um. E talvez um pedido, sim, que é um pedido bem genuíno, né? Que você seja quem você realmente é, e não quem você acha que o outro tem expectativa que talvez você seja, e sendo assim, talvez, quem sabe, eu possa ganhar ou galgar alguma coisa. Sendo quem você realmente é, fiel aos teus valores pessoais, fiéis ao que você acredita e quer colocar no mundo, com certeza você vai achar um espaço e uma organização para poder aflorar. Fingindo quem você não é, você está fadado a tentar ser somente aquilo que você vendeu, né? Pode ser uma propaganda enganosa ainda. Propaganda enganosa. A minha filha, a primeira vez que foi fazer uma entrevista de emprego, ela falou assim: pai, o que eu falo? Eu falei: fala o que você pensa. Porque se você falar o que o outro quer ouvir, você está perdida, porque se eles te contratarem, você vai ter que ser isso. Exatamente. Né? Então, esse é o meu pedido. Seja quem realmente você é, e não quem você acha que o outro acha que você deveria ser. Espetacular. E quem quiser ter o privilégio de ser acompanhado por você, ser mentorado por você, como é que faz? Pode entrar em contato conosco, tem o site da nossa consultoria que chama Lumo, né? Então é www.lumo.net.br. Tanto eu quanto os meus sócios temos essa visão linda no mundo, de como que a partir da arte do encontro a gente pode tornar o mundo mais humano, fraterno e equânime. E se você vibra com esse propósito também, entre em contato com a gente, que quem sabe a gente pode fazer alguma confusão juntos. Sensacional, meus amigos. Esse é o Audazes Podcast. Nós temos o privilégio de realmente trazer valor para a sua vida. A gente tem um propósito de agregar lideranças da saúde e coevoluir, né, e realmente contribuir para que você, onde você estiver, você seja diferente e faça a diferença na sua instituição. Nós estamos agregando agora as lideranças da saúde no que a gente chama de Audazes Hub, que é um grupo de networking, de construção de relacionamento, de coevolução, onde uma vez que você entre, você vai receber conteúdo exclusivo, vai conhecer grandes lideranças do segmento da saúde. Basta você se inscrever no link da descrição do vídeo. E peço a vocês que sigam o nosso canal, nos acompanhem no LinkedIn, no Instagram, para receber conteúdos espetaculares como essa nossa conversa aqui com o Paulo. É isso, fiquem com Deus e que nunca te falte audácia.